Então, olá, queridos amigos. Mais uma vez eu estou aqui para o nosso encontro no canal da Fake Online. E certamente é enorme a minha gratidão em poder compartilhar esse espaço, esse momento de reflexões com base no Evangelho de Jesus. Mas antes de começarmos, eu vou convidar a todos vocês para uma prece, que possamos nos conectar com o Pai, fazer essa religação, pedindo o seu amparo e suas bênçãos para essa hora. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve, que envolve a nossa amada casa, que nesse instante possamos ser tocados por vosso amor, intuídos, amparados, mentes e corações religados em teu amor, Pai, realizando o melhor possível dentro das possibilidades que dispomos. Ajuda-nos então a ampliar a nossa capacidade a nossa memorização, a nossa intuição. Ajuda-nos a realizar esta obra da forma mais harmônica possível. Porque nisso cremos, iniciamos então mais um momento de reflexões, onde agradecemos a Ti, dando graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, antes de iniciar também as nossas reflexões, eu gostaria de lembrá-los que as nossas palestras presenciais e o nosso tratamento espiritual continua acontecendo. Estamos de portas abertas para receber a todos. As palestras presenciais estão sendo realizadas às terças-feiras à tarde, quintas-feiras à noite e sábados pela manhã. Para maiores informações, basta acessar o nosso site. Deve estar aparecendo em algum lugar aqui da telinha. E aí teremos a informação sobre a palestra da semana, sobre a forma de ingressarmos no tratamento espiritual e todas as outras informações que a nossa casa disponibiliza para todos nós que aqui estamos, não é? Por último, né, reiteramos que todos os atendimentos realizados na nossa casa Fake são gratuitos. São atendimentos fraternos. Contudo, nós temos diversas despesas de manutenção para a manutenção da casa, como salários para os funcionários, impostos, entre outras tantas pequenas coisas. Assim, dessa forma, não temos como nos isentar de solicitar a colaboração de cada um de vocês. Ajudem-nos a ajudar, pois a colaboração de cada um de vocês é fundamental para a continuidade do nosso trabalho, tanto na nossa casa material, como também a manutenção da nossa obra social, que funciona lá no bairro da Taquara e que acolhe mensalmente cerca de 80 mãezinhas da comunidade. Oferecemos cestas básicas, mas também oferecemos orientações fraternas, orientações sobre o seu estado, o seu momento, a sua vida. Elas entram gestantes no nosso programa e assim podemos acolhê-las, como Jesus nos recomenda fazer. Mas é graças a vocês que podemos fazer isso. Então, agradeço e solicito. Continuem a nos ajudar. Finalizados os nossos recados, sempre lembramos que a atual temporada trata do estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos estudando hoje o capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. Vamos falar especialmente do item 4, o maior mandamento. O item, ele inicia com uma passagem que está no Evangelho de Mateus. E eu vou compartilhar com vocês essa mensagem, essa passagem, tá? Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, num grupo pequeno, apartado, né? E aí um deles, possivelmente foi escolhido, para testar o mestre, e o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo
semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Ou seja, a base de tudo está nesses 2 mandamentos. Todos dependem dele, todos os outros mandamentos dependem dele. Todo o capítulo 15 que nós estamos estudando nessa temporada nos convida a refletir sobre a caridade. A caridade como uma virtude a ser conquistada. E isso fica muito claro a partir das reflexões que constam exatamente nesse item. No entanto, não conquistamos ou construímos algo sem primeiramente entender o processo, entender o seu significado. Então, na passagem do Evangelho de Mateus, nós temos retratado um dos muitos momentos em que Jesus foi provocado por aqueles que não se sentiam confortáveis com seu discurso e certamente com crescente acolhimento pelas pessoas que o seguiam, né? Sobretudo, o lugar de mestre, como ele acabou por ser chamado, ainda que tivesse sido chamado assim, de uma forma jocosa, debochada, mas ele era chamado de mestre por aqueles que queriam sempre testá-lo. Mas o lugar de mestre não era para todos. E ele ocupava esse lugar sem ter passado pelos trâmites religiosos que permeavam aquele contexto. E por isso é que surge essa pergunta. Ainda que eles olhassem para ele como alguém que falava pelo povo, alguém que era acolhido pelo povo, que podia até ser chamado de mestre, mas eles estavam o tempo todo tentando testá-lo, não é? E aí fizeram essa pergunta um tanto quanto maliciosa. Qual o maior mandamento? No que ele não vacila ao responder: amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Ou seja, amor em sua integralidade. Amor incondicional. Amar a Deus nos 3 aspectos da existência humana: coração, sede dos sentimentos; alma, representante do ser imortal, claro; e mente, simbolizando a razão, lógica, raciocínio. Isso é amar na integralidade do ser, com certeza que é. E é exatamente o que está no 1º mandamento. Eu confesso que amar dessa forma é algo que ainda estou aprendendo. Eu me sinto até no nível mais elementar desse aprendizado, porque amar assim é tão amplo que eu ainda não consigo me ver envolta nesse tipo de amor, ainda que me sinta totalmente convidada a realizá-lo. Porque amar assim, essa é a proposta de amar a Deus, é muito maior do que a gente consegue entender hoje. E é nesse ponto, olhando para a nossa dificuldade em ampliar o nosso pensamento e acolher algo tão maior do que cada um de nós, que Jesus pensou sobre como é que a gente pode orientar melhor, né? Qual o caminho para que eles consigam entender esse mandamento que é o amor. E aí, sabiamente, ele aponta o caminho para que possamos conquistar esse amor em plenitude. Esse amor que é algo que precisa ser vivenciado, que precisa estar sedimentado em nosso ser. Algo que será parte integrante, mas que ainda está em semente em cada um de nós. Vamos então relembrar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós encontramos o seguinte, abre aspas: Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou: e eis o segundo, que é semelhante ao primeiro, isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Sim, aqui é que a caridade se faz protagonista. Uma vez que amar ainda é uma habilidade ou uma virtude que não está completamente entendida.
Percebam que há várias definições sobre o amor. Desde a antiguidade a gente ouve falar sobre amor. E usamos essas definições até para entender, ainda que conceitualmente, subdividindo o amor, como por exemplo, o amor eros, o amor filia, ou filia, o amor ágape, né? E tantas outras são as definições que encontramos para o amor. Só que nenhuma cobre plenamente o amor que figura no primeiro mandamento. Logo, o caminho para desvendar esse significado está justamente no acréscimo que Jesus nos trouxe: amar ao próximo. Amar ao próximo, para nós, representa a ação da caridade. Uma vez que não é possível amar ao próximo sem ser atravessado pela ação caritativa. Daí o convite para se repensar a caridade em nossa vida. Um capítulo tão importante dentro do Evangelho. É claro que a caridade material, no estágio evolutivo em que o nosso planetinho se encontra, ainda é essencial, sim. A caridade da doação material. É claro que a caridade, esvaziar as gavetas e os armários. É claro que a caridade, doar tudo que nos sobra, tudo que nos excede. Separar um pouco do que temos e compartilhar sim com o nosso próximo é caridade. Assim como é caridade também atender às campanhas sociais como a da nossa casa e doar mantimentos, itens de higiene, itens para a composição do enxoval para o bebê, enfim, é caridade. É caridade fazer dessas ações, um hábito mensal, quinzenal, bimestral que seja, acolhendo projetos sociais que existem, como o que existe na nossa Casa Fake. E são muitos que nos auxiliam mensalmente. Alguns que têm isso como seu compromisso semanal, quinzenal, mensal. Alguns com compromisso pontual. E isso é caridade. Também é um ato de caridade contribuir financeiramente para a manutenção física da casa religiosa que escolhemos frequentar, que elegemos para a nossa convivência. Mas não devemos nos esquecer que a caridade proposta por Jesus é um caminho para se vivenciar o amor em plenitude, vivenciar o amor a Deus. Logo, a caridade ela vai muito além do compartilhamento do que nos excede em bens materiais, em riquezas e até mesmo em doação de tempo. Caridade é um modo de viver e de ser. Jesus é realmente o nosso modelo e guia e demonstrou a caridade como uma prática, algo que deveria nos habitar na vivência do amor incondicional. Qual a caridade que Jesus fazia? Essa é uma pergunta que eu acabei me fazendo ao pensar sobre esse tema. Qual a caridade que Jesus praticava? Jesus não doava cestas básicas ou qualquer outro objeto para aqueles que estavam a caminho com ele, aqueles que o seguiam. Também não doava roupas, brinquedos para as crianças, alimentos para aqueles que estavam nas ruas, nas calçadas por onde ele passava. Porque a pobreza, a carência, a falta de recursos materiais não é uma novidade, não é algo do nosso tempo, isso já existe há muito tempo. Os povos que conquistavam, os conquistados passavam as suas dificuldades, a pobres e a ricos, a fartura e a carência. Desde muito tempo a nossa história já mostra isso. Portanto, existia sim muita carência também na época de Jesus. E a caridade que Jesus realizava ia muito além da materialidade. Ainda que ele não negasse as necessidades mais básicas da existência humana. Nós temos lá a passagem da multiplicação de pães e peixes, onde ele olha para a multidão e diz: vamos alimentá-los, eles estão aqui. É preciso alimentar o corpo físico. Mas a caridade essencial de Jesus estava muito além disso. E tem uma passagem que está em Marcos, que eu gosto muito, que é a passagem de um mendigo cego.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 10. Aquele mendigo, aquele cego, quando soube da passagem de Jesus, ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E muitos que estavam ao seu redor começaram a pedir para ele ficar quieto. Fica quieto, para de gritar. E aí é que ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu isso. E ouvindo, pediu que o levassem à sua presença. E nesse momento, aquele cego, aquele mendigo, retirou a sua capa, lançou para o alto, levantou e foi ter com Jesus. E isso é muito emblemático, porque o ato de retirar a sua capa significa estar se despedindo de quem era. Porque a capa era a autorização governamental para ser pedinte. No tempo de Roma, né, quando Roma conquistava algum povo, o que ele fazia? Ele tinha toda uma organização mesmo das cidades, dos povos. Então ele permitia que os pedintes pudessem realizar isso desde que tivessem uma licença para aquele ofício, ou seja, oficializando a mendicância. E a licença era uma capa. Vocês imaginem, num local de muita carência, alguém tira sua licença de pedinte e joga. Uma dúzia e meia deve ter corrido atrás daquela capa para segurar aquilo ali, porque é uma garantia, né? Vou conseguir aí pedir dinheiro, pedir esmolas legalmente. Mas aquele mendigo não queria isso. Ele se despediu daquele momento. Ele não queria mais viver daquela forma. E foi para perto de Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: que queres que te faça? E aí o cego respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E aí é quando Jesus usa aquela frase emblemática, não é? Vá, que a tua fé te salvou. E logo, esse cego, que não mais era cego, seguiu Jesus. E por que eu gosto tanto dessa passagem? Que dá uma palestra inteira, uma reunião inteira só para falar sobre isso. Mas eu gosto muito dessa passagem porque uma das reflexões que ela me traz é justamente sobre dar ao outro o que ele deseja. Validar, reconhecer o desejo do outro quando este é algo que emerge do mais profundo do seu ser. Algo que o capacitará para conquistas maiores no tocante ao valor enquanto espírito imortal. Aquele homem, certamente ele não desejava mendigar. Ele não desejava viver de migalhas. O que ele desejava era romper com as amarras que o mantinham naquele contexto. E essa é a caridade que recebemos constantemente pela misericórdia de Deus e nem nos damos conta. O trabalho, a família, as relações sociais são instrumentos que a providência divina coloca em nossa caminhada para que cada um de nós consiga se desenvolver e conquistar as virtudes que nos constituem, que em germe nos habitam, centelha divina. O Pai, em sua misericórdia, faz para cada um de nós exatamente o que Jesus fez para aquele cego. Nos dá aquilo que pedimos, mas mais aquilo que necessitamos. Aquilo que emerge do profundo do nosso ser. Está para muito além da materialidade. E em várias passagens de Jesus, retratadas pelos evangelistas, nós podemos identificar esse proceder no Mestre, que ele dava a cada um segundo suas necessidades para evoluir, para romper com aquele contexto aprisionante. Quando Maria de Magdala chega até ele, o que Jesus ofereceu a ela? O que será que Jesus deu a Maria? Amor.
não o amor dos homens, que ela tão bem conhecia, mas o amor incondicional, daquele que vê no outro as necessidades do espírito. Maria clamava por afeto, por cuidado. Ela não carecia das riquezas materiais, isso ela tinha de sobra. Ela carecia de perceber-se como alguém de valor, alguém apto a caminhar sozinho, porém não solitário. Alguém com tanto amor em si, que poderia envolver uma multidão, e foi exatamente o que ela fez após vivenciar Jesus no íntimo do seu ser. Maria serviu aos menos favorecidos, esteve junto aos exilados, aos apartados por conta da hanseníase e os amou com toda a fraternidade e todo o carinho que Jesus despertou nela. Se Maria tivesse vivenciado uma situação similar ao do cego, ela até vivenciou. Se Jesus tivesse perguntado a ela: o que queres que eu faça? Talvez ela não tivesse conseguido dizer a ele: quero amor. Porque para nós, amor ainda é algo distante do conhecimento absoluto. Esse amor de Deus. Mas foi justamente isso que ele deu a ela, que ele despertou em Maria esse amor grandioso a partir da caridade. Essa é a caridade, como ferramenta para a aquisição do amor incondicional, para amar a Deus com o coração, com a alma e a razão. Encontramos em Emmanuel, no livro Estude e Viva, psicografia de Chico Xavier, uma leitura um texto que remete um pouco a isso, que fala um pouco sobre a caridade que emerge de cada um de nós. E Emmanuel chama isso de a tua prosperidade. Eu trouxe algumas partes desse texto. Abre aspas. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Ela se compõe das experiências que ajuntaste, de alma transida, ou seja, de alma tolhida, de alma sofrida, ante as incompreensões que te cercaram às horas. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor que as provocações, atravessadas com paciência, te acumularam no escrutínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Eleva-se dos gestos de compaixão que amontoastes à custa das disciplinas a que te submetestes em favor dos que amas, pelas quais adquiriste o tato capaz de arredar a discórdia no nascedouro. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida, nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade, nos testemunhos de fé renovadora com que levantas os tíbios, os fracos, os desanimados, os indiferentes, ou nos atos de humildade com que desarmas a delinquência. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Olha como é lindo isso, né? Emmanuel foi fantástico ao passar isso para a gente. E eu penso que isso representa a caridade como virtude da alma e transparece como valor a tua prosperidade. E é uma busca permanente que cada um de nós deve empreender. Como diz Emmanuel, aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. E como Jesus foi rico. O aprendizado do amor aqui proposto
é atravessado fundamentalmente pela ação, pelo servir. Mas algumas vezes nos perguntamos, servir a quem, não é? E a resposta sempre será a que Jesus nos deu: servir ao próximo. E próximo é todo aquele que precisa de cuidado e atenção. E eu acrescento ainda, o mais próximo de nós sempre seremos nós. Nós fomos, somos e sempre seremos os principais responsáveis pelos resultados obtidos em nossas vidas. Portanto, cuidem-se, amem-se, reconheçam o seu valor, reconheçam a prosperidade que emana de cada um de vocês. Se entendam como construtores de um amanhã de paz e bem-aventurança. Deixem-se atravessar pela caridade a ação na conquista desse amor, seguindo generosamente, servindo a todos com os quais estão a caminho nessa grandiosa oportunidade que Deus nos concede. A caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E para isso, precisaremos nos despir de preconceitos e julgamentos. E certamente nos deixar atravessar pela ação de servir ao nosso próximo, sem interesse, sem esperar nada em troca, mas verdadeiramente imbuídos no propósito de auxiliar nas necessidades que se fizerem presentes. Necessidades materiais, mas, sobretudo, necessidades de acolhimento, de afeto, de presença e de esclarecimentos à luz da ética de Jesus. Portanto, parafraseando, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, não há salvação. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Agradeço o tempo, agradeço a atenção, agradeço a caridade dessa oportunidade de estarmos juntos em mais um momento de reflexão. Eu os convido então para a nossa prece de encerramento. Agradeço a Ti, Pai Criador, pela oportunidade que se faz presente, rogando-te que nunca nos falte a oportunidade de servir em Sua obra de amor. Que possamos estar atentos a cada oportunidade e de coração aberto, doar aquilo que temos, o tempo, a paciência, o abraço, além de compartilhar o que nos excede, o que nos sobra de bens materiais. O amor que se doa é aquele que jamais se empobrece. Que possamos ser gratos por cada dia, por cada novo amanhecer. E assim, rogo a finalização deste momento de reflexão, agradecendo-te. Graças a Deus. Muito obrigada, como eu disse antes, pela oportunidade que cada um de vocês nos dão ao seguir o nosso canal, ao refletirem conosco, a nos auxiliarem nessa caminhada de despertamento. Que Jesus seja no coração de todos vocês. Muito, muito obrigada a todos.